Boa noite, gente. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Segunda-feira, segundona linda. Obrigada, Serginho. Obrigada. Semana passada fiz aniversário. Fiz uma boa ideia. Meu aniversário foi de boa ideia. Não vou falar a minha idade. Obrigada, viu, gente? Isso aí, recebi mensagem de todo mundo, muito legal, muita energia boa. Dri, que bom a gente aqui, né? Gostoso. Muito bem-vindo. Boa noite, sejam muito bem-vindos, gente, para o nosso evangelho de amor, de aprendizado, né? Lu, você dá risada, né? Você dá risada. Maravilhosa. Todas e todos. Lindos, lindas. Que bom. Mandando aviãozinho, gente, para quem vocês quiserem que assista, né, o evangelho. Eu não sei se, acho que foi hoje. Eu tô com uma percepção de tempo, gente, tão doida, que eu não sei se eu falei se foi hoje, se foi ontem, mas foi hoje. Foi hoje eu conversando com uma aluna e a gente falando de mandar uma mensagem de Deus, né? Mensagem para tocar o coração da pessoa que esteja precisando. Eu comentei até da pílula, né? Aí a pessoa falou assim, mas não adianta, Paulo, não vai adiantar. O meu tripé, onde meu celular tá apoiado, ele tá fraco. Não tá segurando o meu celular. Não, Paula, a pessoa não gosta. Manda, você vai plantar a semente. Conexão tá boa, gente? Veio aqui que deu uma pausada na conexão. Vão me falando, tá? Então é isso. A gente sempre fala isso, né, gente? Não tenha medo de falar das coisas de Deus. Lembra que quando você tá pipocando, tenho medo de tirar do Wi-Fi e colocar no 4G e ficar mais fraco ainda. Vamos ver se melhora. Qualquer coisa, sai. Para quem estiver pipocando, sai e entra de novo. Tá bom? Boa noite para quem tá chegando. Então, não tem medo não, gente. Quando o nosso objetivo é fazer o bem, é praticar o bem para o outro, a gente tem a ajuda dos bons espíritos. Nunca duvidem disso. Nunca duvidem, gente. Tá? Seja para você fazer uma coisa boa para alguém da sua família, amigos, trabalho. Não tem medo. Fala de Deus, leva um evangelho, leva uma palavra, leva a Bíblia, né? O que for, mas expõe, que às vezes a pessoa tá precisando ouvir, ela não ouviu de ninguém, vai ouvir de você, né? E é isso aí, gente. Muita chuva, né? Eu até desliguei meu... Vocês me falem se o som estiver muito alto, me avisa, tá? Eu desliguei o ventilador porque tava dando frio. E hoje eu vou ler uma mensagem, gente. Nós vamos usar esse livrinho aqui, ó. Chico Xavier, Momentos de Reflexão, psicografado pelo Chico, né? Através de Emmanuel e André Luiz. Gente, são mensagens pequenas. Eu já usei uma vez
esse livrinho de reflexão. São mensagens curtas, porém são mensagens que sabe aquela mensagem que é pra gente, que bate na nossa orelha, no nosso coração, né? Esse livrinho eu ganhei inclusive da minha comadre, que ela comprou lá na casa do... Ih, meu brinco caiu. Caiu. Aqui. Gente, eu sou campeã em perder tarraxinha de brinco. É impressionante. Se vocês souberem onde vende tarraxinha, me fala que eu vou comprar umas 200. Depois eu acho, não tem problema, tá aqui. E aí a minha comadre, ela comprou esse livro na casa do Chico, em Uberaba. Comprou inclusive com o Eurípides, o filho adotivo do Chico, que tava lá, foi ele que vendeu. Essa fumacinha aqui, gente, é o meu incensozinho para dar um cheirinho, tá? Então vamos lá. Então hoje eu vou ler a mensagem de número par, como a gente tinha combinado, né? Uma semana par, uma semana ímpar. Só que eu vou ler nesse livrinho. Então vamos ver o que a espiritualidade reserva pra gente, né? Todo mundo junto, todo mundo na mesma sintonia, na mesma vibração, né? Tenho certeza que essa mensagem vai servir para todo mundo, para todo mundo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Lembrando, gente, enquanto a gente está harmonizando, a gente está conversando, eu vou ler a nossa mensagem. Vão pegando a água de vocês, não se esqueçam. É muito importante colocar água individual, tá? Durante o evangelho, vão pegando, seja um copinho, seja uma garrafinha, uma xicrinha, não tem problema, mas tem que ser individual. Remédio espiritual para cada um da casa. Tá legal? Deixa eu arrumar isso aqui. Dá a impressão de estar torto. Deu uma caída, eu subi ele torto. Beleza, então vamos lá. Hoje nós vamos ler mensagenzinha par. A espiritualidade já tá junto com a gente, os nossos amigos espirituais, amigos do bem. Lembrando que eles trazem outros irmãos para aprenderem com a gente, viu? Então, nessa nossa reunião, nesse nosso evangelho, a gente tá entre encarnados e desencarnados. Gente, olha que coisa gostosa, né? Que coisa linda, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Mensagem de número par, tá? Ó, é esta aqui, número 96. A mensagem ela tem só uma frase. Mas olha, uma frase, gente. Olha o peso da frase. Ela é intitulada Passado. O passado se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. Essa é a nossa mensagem. Eu vou repetir. O passado se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. Então, é aquilo que a gente sempre fala, aquilo que a gente sempre aprende, né? O passado é passado. Que a gente leve para o futuro aquilo de bom que a gente aprendeu. E o que não for bom, o que não nos faz bem, seja qual for o acontecimento, o evento,
traumas, deixa para trás, né? Passado a gente não muda, futuro a gente constrói. O nosso futuro ele é feito através das nossas plantações. Outra coisa que eu comentei hoje com uma aluna, o que você está plantando para o seu futuro? Qual está sendo, eu sempre falo isso, né? O nosso planejamento reencarnatório, a gente fala sobre em espírito, né? Quando a gente já está no plano espiritual, estudando o nosso planejamento, fazendo o planejamento para reencarnar. Na verdade, a gente já pode estar fazendo agora, em vida aqui na Terra. Então esquece o que passou. Situações tristes, traumáticas. Solta. Hoje nós temos, de novo, vocês viram, né? Hoje a gente tem uma outra visão da vida. Se você pegar o teu conhecimento hoje, independente da tua idade, né? Mas o teu conhecimento espiritual e moral. Aí se você voltar 2, 5, 10 anos para trás, hoje você é outra pessoa, não é? Então por isso que é o importante, gente, a gente fala do se perdoar. Do se perdoar. Então o que quer que eu tenha feito o passado lá atrás, no passado, Senhor, me perdoa porque hoje eu vou construir um futuro melhor, hoje eu sou uma pessoa diferente. E é assim, sem culpa nenhuma, com humildade. Tá certo? Vamos fazer a nossa oração, a nossa prece inicial. Vou pedir para você fechar os seus olhos. Respira fundo. Solta o ar com paz. Mentalizando a imagem de Jesus. Vamos agradecer a Deus e ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, aos nossos irmãos espirituais, por esse momento, por esse encontro que a gente tem toda segunda-feira, um encontro de aprendizados espirituais, que é o nosso alimento da vida. Pedir para que Deus abençoe a todos, ilumine a todos, que se encontram presentes, encarnados e desencarnados, que a gente possa pedir para Jesus para que a gente possa sentir a vibração dos amigos espirituais e que a gente possa entender e trazer para o nosso coração cada mensagem, cada palavra de Deus, de Jesus. Que essa energia, que essa vibração possa ser lançada para aqueles que precisam. Mentaliza aquela pessoa que você conhece da sua família, seu amigo, que esteja passando por uma situação difícil, num hospital com uma doença. Mentaliza essa pessoa feliz, saudável, com um sorriso no rosto, seja qual for o problema. E mentalizar a fé para ela, lembrando, quem nos cura é a nossa fé. Que essa fé seja
levada até essa pessoa. Agradecemos a todos os espíritos, a toda essa egrégora espiritual maravilhosa que se encontra com a gente, que vai fluidificar as nossas águas, que vai fazer todos os passes espirituais, que vai aplicar todos os passes espirituais. Vai aplicar curas físicas e espirituais, possam ter a certeza disso. Agradecer aos espíritos que vão limpar os nossos lares, cada canto da nossa casa, tirando sentimentos ruins, sentimentos de dor, de mágoa, de vingança, de tristeza. E assim a gente inicia mais um evangelho com muito, muito amor e caridade, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, boa noite para quem tá entrando agora, pegando a água de vocês, viu, gente? Então, a gente tá no capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora. A gente vai ler duas mensagens de dois espíritos diferentes, no item 2 e 3, instruções dos espíritos. A velha frase, né, gente? Os últimos serão os primeiros. Vamos entender um pouquinho melhor o que Jesus queria dizer, né? Os últimos serão os primeiros. Aí a gente vai trazer isso para a nossa vida. O trabalhador da última hora tem direito a salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que o devia empregar, e que esse atraso não seja o fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Depois eu vou colocar um videozinho só pra gente lembrar, um videozinho rapidinho pra gente lembrar dessa parábola, né, da sementeira, da vinha, né? O trabalhador, ele tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que enfim o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho que lhe faltava. Como a gente fala, né? Quantas vezes a gente vê pessoas tão capacitadas sem emprego. Isso eu tô falando do emprego da terra, né, gente? Dai a César o que é de César, dai ao Cristo o que é de Cristo. Emprego aqui na terra, tendo que trabalhar, tendo que ganhar o sustento. Pessoas que você fala, meu Deus, essa pessoa ela é tão capacitada, como é que ela pode estar desempregada, né? Gente, emprego não falta. Muita gente que está aqui no Evangelho são empreendedores e pode confirmar isso. Não falta emprego, gente. Falta gente capacitada pro emprego, para aquela função, né? E muitas vezes, como ele fala aqui da preguiça, né? São pessoas que o empregador quer dar o emprego, né? Mas o trabalhador vai colocando empecilhos, vai colocando obstáculos. Ah, não, eu não quero trabalhar de final de semana. Ah, não, eu não quero trabalhar tão cedo. Aí essa pessoa fala, eu tô desempregada. Então, tem emprego, tem. Falta vontade, né? Então, era trabalhador, essas pessoas da vinha, né? Só o trabalho que lhe faltava. Mas, se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável,
quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde será, melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. É o que a gente acabou de falar. Vai colocando obstáculos, né? Então ele não teria encontrado o trabalho, né? É a preguiça. Que será então daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, ou seja, na folga, na preguiça, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis? Que tiver blasfemado, que será, né, desse, que tiver blasfemado contra Deus, vertido, quer dizer, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias. Aqui nós estamos falando de nós, filhos de Deus. Arruinado os homens confiantes, abusado da inocência, que tiver, enfim, se chafurdado. Os espíritos, eles usam bastante palavras difíceis, né? Quer dizer, tiver enlameado em todas as ignomínias, as vergonhas da humanidade. Que será então daquele, né? Essa pessoa que só fez o mal ao outro no final da vida ou no futuro? Basta a ele dizer na última hora: Senhor, eu empreguei mal o meu tempo, tomai-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Vai adiantar? Na última hora ele falar isso aqui? Não. Não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Olha que legal. Não tenho, Senhor, né? Deus, não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjaste o teu tempo. Esqueceste o que aprendeste e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça então a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Ou seja, Deus está pronto para dar trabalho para a gente, para dar um futuro. Basta a gente querer, basta a gente fazer por merecer. Aí o Espírito fala assim, quem está dando a mensagem, gente, é Constantin, é um espírito protetor. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Por que bons espíritas, né, gente? A gente sabe que o espiritismo, ele chegou há relativamente pouco tempo na Terra, né? A gente sabe que espíritos existem desde que o mundo existe, né? Desde que o universo existe. Deus criou os espíritos. Mas o entendimento do espírito veio há pouco tempo, mais precisamente com Allan Kardec, né? Lá em meados de 1800. Então ele fala aqui, ó, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer,
no amanhecer, e não o terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação da qual carregais os grilhões. É aquilo que o que aprisiona a gente, né? O nosso corpo, os nossos sofrimentos. Mas, desde quantos séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar? Então, quantas encarnações que a gente tem perdido só fazendo besteiras, né? Afastados de Deus. Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis, quer dizer, não se esqueça, jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugídio, bem breve, na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Ou seja, o que são, gente, 80 anos, 90 anos aqui da nossa existência na Terra para uma eternidade? Há quantas existências a gente já vem? Há quantos séculos a gente existe? Quantas existências a gente vai ter ainda? E caiu de novo meu tripé. Então, é o que ele fala aqui. Estamos na última hora. Por que na última hora? É o que a gente sempre fala. Nós já entramos na era do Espírito, né? O planeta Terra está começando a regeneração, começando. Então nós somos os trabalhadores da última hora. Não pensa no hoje. Não queira viver como se o mundo fosse acabar, pensando só em si mesmo. Pensa na vida futura. Como que eu quero chegar no plano espiritual? Como eu quero ser recebido? Como eu quero voltar para a Terra? Né? Daí eu vou ler a última mensagem do Espírito Henri Aime. Acho que eu tô lendo certo, gente, é francês. De Paris. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora, aqui ele vai descrever quem são os trabalhadores da primeira hora e da última hora, desde a época de Jesus. Então Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. Na verdade, gente, a Terra já entrou na regeneração quando Jesus veio à Terra. Então, desde aquela época, né, os trabalhadores das primeiras horas, das últimas horas. Então, os primeiros eram os profetas, Moisés, e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, enfim, os trabalhadores da última hora, os espíritas, né? Não veio logo em seguida
tivemos Sócrates, tivemos o próprio Allan Kardec, né? Os pais da igreja, como fala, ele fala Santo Agostinho, né? Os apóstolos de Jesus. E por último, os trabalhadores da última hora, os espíritas, que devem realmente acreditar na vida eterna. Eu vou tentar subir mais um pouquinho para ver se eu consigo prender ele. Aí ele continua. Estes, os espíritas, os últimos a virem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias e receberão a mesma recompensa. Entende? Então a gente vai receber a mesma recompensa dos trabalhadores da primeira hora. Que digo eu? O Espírito fala. Uma mais alta recompensa. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam os trabalhos intelectuais dos seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem, e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Que lindo! Deus abençoa a solidariedade. Deus não abençoa o egoísmo, o egocentrismo. Deus abençoa a solidariedade. Muito dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão amanhã, nós, para arrematar a obra que começaram outrora, ou seja, já estão reencarnando espíritos de luz que já estiveram aqui na Terra. Começaram obras, não são obras materiais, né, gente? Obras espirituais, e estão reencarnando para continuar. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles, porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será então proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e indica a filiação espiritual. Como ele diz aqui, nós somos herdeiros de nós mesmos. O que a gente falou lá no início, o que eu, você, o que eu tô deixando para mim na próxima existência? O que você está deixando para você continuar na próxima existência? E a gente não está falando de edifício terreno, de edifício material. Edifício moral, espiritual. O que você está deixando? Lembra, quando a gente desencarna, nada do que eu tô olhando aqui, nada do que eu tô vendo, eu vou levar para o outro lado, mas eu vou levar as minhas virtudes, o meu conhecimento, mas também eu vou levar as coisas ruins se eu tiver. O espírito presta atenção, o espírito chamado a prestar contas do seu mandato terrestre compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. É interrompida com a morte do corpo, mas ela é sempre retomada depois. Ele vê, sente que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados.
reentra. Olha que lindo. Reentra na batalha, ou seja, na nova vida, amadurecido pela experiência para avançar ainda mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, olhos abertos para a profunda justiça de Deus, não murmurem mais, parem de reclamar e adorem, ou seja, sigam os ensinamentos. E para finalizar, tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro. Ou seja, em toda a parábola de Jesus, ele fala do futuro, da vida futura. E também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Lindo, né? Lindo. Então é um ensinamento maravilhoso. O que eu estou fazendo na Terra? O que eu estou fazendo aqui no planeta Terra para ajudar a melhorar, para ajudar no progresso? Eu sou um espírito encarnado que eu estou ajudando ou eu estou atrapalhando? É isso que a gente tem que pensar, né? O que eu estou fazendo está beneficiando só a mim, a minha família, ou eu estou estendendo esse progresso para mais pessoas, né? Os meus amigos, no meu trabalho, como eu sempre falo, no meu condomínio, por onde eu passo, eu estou tentando levar essa ajuda, né? Deixa eu passar o vídeo rapidinho aqui para vocês, gente, só para a gente lembrar esse ensinamento de Jesus. Deixa eu dar uma paradinha na música. Peraí, aqui. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite,
Disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Só pra gente lembrar a parábola, né, da vinha. Então, os primeiros, só pra gente, eu vou dar uma passada rápida e a gente vai fazendo uma conexão com a gente, né? Com os primeiros é acertado 1 denário pela jornada de trabalho. É combinado, é acertado, né? E nenhum dos outros o salário é acertado só com os primeiros, 1 denário pela jornada. Todo esse restante, o senhor da vinha fala que vai pagar o que for justo, ponto. Na hora de pagar, o senhor ele inverte e paga primeiro quem chegou por último. E aquele primeiro que vai receber, ele acha que ele vai receber 12 denários, porque ele trabalhou 12 horas. E aí ele vê que ele recebe igual ao que trabalhou 1 hora. E aí ele fica muito bravo, muito revoltado, né? Daí o senhor fala: eu não fui injusto, eu combinei 1 denário. Então, como ele acha que trabalhou mais, isso a gente vê na nossa, como a gente pensaria, né? Como ele trabalhou mais, ele pensaria mal do outro, né? Ele desejaria o mal pro outro, a desgraça do outro. E que ele fosse mais valorizado, né? Mas o dono da vinha cumpriu o prometido e ele não tinha o que questionar. O dono da vinha faz o que ele achar melhor com o dinheiro dele. E ele fala. É Deus falando, né? Deus sabe o que faz. E aí, trazendo para a nossa vida, né? Todos nós aqui na Terra, gente, todos nós na Terra valemos 1 denário. Quem acha que é melhor, né? A pessoa que acha que é melhor, a lei de Deus vai derrubar até enxergar que vale 1 denário. Né? Se eu me acho melhor do que todos, a vida vai me trazer situações que vai fazer eu enxergar que o meu valor é igualzinho do outro. E quem se acha pouco vai ser elevado até que se sinta valorizado. Ninguém no mundo vale mais do que o outro. Todos nós valemos 1 denário, todo mundo é igual. E o que iguala a gente? O que iguala a gente? O que faz a gente se igualar? A humildade, né? Porque de repente eu falo assim: ah, não, eu não sou igual àquele que rouba, aquele que mata. Temos diferenças em evolução espiritual.
mas ele é tão filho de Deus como eu sou. Então, somos todos iguais aqui na Terra. Então, se eu me acho superior a alguém, a vida vai me mandar experiências que me coloca no meu devido lugar. E reconhecer que perante Deus eu não sou mais do que ninguém. E quem se acha inferior vai viver experiências que vão elevar para um lugar justo e reconhecer o seu valor real. O que significa a parábola da vinha? Essa parábola que a gente está estudando. É que todos nós somos iguais perante Deus. É a mesma coisa, gente, aquele pai, aquela mãe que tem 2 filhos, tá? 2, 3 filhos. Um é exemplar, o outro nem tanto, e o outro é completamente descabeçado, completamente revoltado, fora da caixinha. Nós, deixa eu colocar a nossa musiquinha. Nós, como pai e mãe, a gente ama igual. A gente quer o bem dos 3. Não é verdade? Não é verdade? Eu não quero o mal daquele só porque ele é descabeçado. Não. Eu quero que aquele que é mais ajuizado ajude o outro irmão. Né? Assim é Deus com a gente. Por isso que eu falei no evangelho passado. O mundo, o planeta Terra só vai se tornar regenerado quando eu entender o verdadeiro significado da palavra irmão. Então, como eu falei, quem se acha muito vai descobrir que vale menos, né? E quem se acha pouco vai descobrir que vale muito. Porque quem se acha superior, o máximo, o bam, quer ficar sempre nas primeiras posições, ele vai lá pro final da fila. E quem se acha inferior, incapaz, né? Deus vai mostrar o valor que tem. E isso tudo, gente, nós estamos falando vida futura. Vida futura. Não aqui. Quando a gente passar pro outro lado. Então, os primeiros serão os últimos. Eles vão aprender pela lei da causa e efeito que não valem mais do que os outros. E os últimos que se acham miseráveis, abandonados, perdidos, estes serão os que mais vão receber, os que mais serão valorizados do outro lado. Lembra disso. Eu até coloquei aqui um exemplo, gente, rapidinho eu vou falar. Eu não sei se vocês leram, se vocês não leram, leiam há 2000 anos. Um livro do que o Chico psicografou pelo Emmanuel, onde a gente tem 2 figuras, né, lá na época de Jesus, Públio Lentulus e a Lívia. Eles eram um casal, onde Públio Lentulus é Emmanuel, né, era Emmanuel no Públio, e ali aconteceram algumas coisas. Você imagina, né, gente, há 2000 anos, foi armado, eu vou resumir, bem resumido,
foi armado uma emboscada para Lívia, esposa de Públio. E a Lívia sempre foi uma mulher exemplar, dedicada, esposa, mãe, tudo de bom. E fizeram uma armadilha para ela, para que o Públio pensasse que ela o traiu com, na época, o governador de Roma, né, poderosíssimo, Pôncio Pilatos. E ele acreditou nessa armadilha. E na época, quando acontecia isso da mulher trair o homem tinha o direito, veja bem, gente, o homem tinha o direito de matar a mulher. Por isso que a gente fala assim, né? A gente ouve tantas pessoas falando, nossa senhora, o mundo tá cada vez pior. Não, gente, pelo amor de Deus, o mundo tá muito melhor, tá muito melhor. Ainda existe o mal, claro, mas tá muito melhor. Tá, naquela época, o homem podia matar, tinha o direito, era direito de matar a mulher por conta de uma traição. Só que o Públio vira para Lívia e fala, eu não vou sujar o meu nome. Eles tinham uma filha, né? Eu esqueci o nome da filha, gente. Se alguém lembrar, me fala o nome da filha. Então eles tinham uma filha que o Públio falou, eu não vou sujar o nome da minha família de sangue te matando. Então ele fala, você vai ser a minha serva. Então, pela traição dela, ele obrigou que ela fosse serva dentro da casa dele. Ele não dirigiria mais a palavra para ela, para a esposa que ele amava, eles nasceram um para o outro. E ela, a Lívia, uma mulher sábia, uma luz, um coração gigante, ela passou todo o tempo humilde, fazendo as tarefas da casa, cuidando da Flávia, acho que era Flávia, Flavinha é o nome da filha. Cuidando da filha, zelando pelo marido, né? Tudo como serva, empregada. Isso foi por 25 anos. 25 anos. Daí ela desencarna, enfim, e depois ele descobre, através de outra pessoa, que ela era inocente. Não, ela não desencarna. Ela tá já presa, enfim. Ela vai pro circo para ser morta, e ele descobre que ela é inocente, mas enfim, não dá mais tempo. Já dei um spoiler maravilhoso para quem for ler o livro, né, gente? Mas lê, é um romance incrível. Por que eu pus aqui, gente, esse exemplo da Lívia, né? Quando ela ela desencarna, no momento que ela desencarna, que ela é recolhida no mundo espiritual, ou seja, lembra que eu contei para vocês aqui o sofrimento que ela teve na vida. Essa mulher sofreu. Só que ela sofreu com resignação, com amor ao próximo sempre, com carinho, com todas as virtudes. Ela sofreu. Quando ela é recolhida no mundo espiritual e ela vê o lugar que ela tá, a beleza, a magnitude do lugar onde ela vai, ela fala, é demais. Ela fala que todo o sofrimento que ela passou na Terra não foram poucos.
ela fala exatamente isso, gente. Foram migalhas minúsculas diante do que ela estava recebendo. Então a gente consegue fazer esse link, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Isso, gente, lá no plano espiritual. Então, quem espera pouco, quem tá aqui sofrendo, mas tá fazendo tudo direitinho, de uma forma correta, andando no caminho reto, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Então essa pessoa que espera pouco, ela vai receber muito no plano espiritual. Ela vai receber muito. Mas quem acha que vai ter tudo, que não precisa se esforçar, que a vida tá ganha, eu faço doação, eu dou um dinheiro ali, eu dou um dinheiro acolá, não faço mal a ninguém, tá tudo certo, não preciso fazer mais nada. Vai ter uma surpresa. Vai ter uma surpresa quando passar, achando que faz o suficiente, né? E que quando desencarnar vai pro melhor lugar. Vai ter uma surpresa. Por isso a humildade. O que iguala a gente é a humildade. É a humildade. Então, gente, não estaciona. Não deixe de auxiliar. Não deixe de estudar e colocar em prática. É o que a gente sempre fala. E para encerrar, eu vou ler uma passagenzinha aqui do Livro dos Espíritos, gente, no prolegômeno, página, eu já perdi, mas é 72, eu marquei. Os Espíritos falam, gente, para finalizar, é com perseverança que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será para ti uma recompensa cujo valor integral conhecerás. Talvez, olha só o que eles falam, gente, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos e os maus semearão no teu caminho. Mantém a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e os espíritos repudiam a todo aquele que busca no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam, presta atenção, gente, os bons espíritos se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São o orgulho e a ambição. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz. Então que a gente possa se desfazer de todo orgulho, de todo egoísmo, ambição,
que a gente tire de dentro do nosso coração a ideia de que a gente é melhor do que o outro, só porque eu tenho estudo, só porque eu tenho uma faculdade, só porque eu tenho dinheiro, só porque eu tenho uma empresa, só porque eu tenho um monte de funcionários, eu sou melhor. Eu vou dar com o burro na água, né? Que fala com os burros na água quando eu chegar do outro lado. Com a maior certeza. Então que eu tenha todo esse poder material e que eu possa servir ao próximo. Que eu possa ser um instrumento de Deus para servir ao meu irmão, aquele que precisa, aquele que passa por mim, aquele que vai valorizar. E que eu possa ajudar mesmo que ele não valorize, aí o problema é dele, não é mais meu, mas que eu não negue ajuda. E, mais uma vez, que a gente possa se despojar do orgulho, da ambição, da vaidade. Com esses sentimentos, a gente sempre vai se achar acima dos outros. E a gente vai estar sempre caindo, até chegar do outro lado, como eu falei, e ter uma grande surpresa. Então sejamos humildes, né? E ter um olhar amoroso, um olhar generoso para todos aqueles que passarem por mim. E lembra, é lei divina. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Como é que eu estou levando a minha vida aqui? Como é que eu estou caminhando nessa jornada? O que eu estou plantando para mim amanhã? Que a gente possa ter a sensação que a Lívia teve quando desencarnou, quando chegou do outro lado. De ser bem recebida. E lembra, quanto mais conhecimento espiritual, quanto mais conhecimento do mundo maior, mais rápido a gente vai despertar quando a gente passar para o outro lado. Porque todo mundo vai passar, né, gente? Ninguém vai ficar aqui eternamente. Não nesse corpo, não nessa vida, né? São as transformações. Lembra, é através da reencarnação que a gente evolui. Vamos fechar os olhos, vamos fazer a nossa prece final. Fecha os olhos, respira fundo, pensando em Jesus, pensando em Deus, pedindo para que a gente, como trabalhadores da última hora, espíritas, cristãos, verdadeiramente cristãos, que possamos entender cada palavra de Jesus, cada palavra do Evangelho, que a gente possa colocar em prática, que a gente possa auxiliar nosso próximo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso trabalho, onde quer que a gente passe, que sejamos instrumentos de Deus, não tenhamos orgulho, não tenhamos arrogância, que a gente não queira ser mais do que ninguém. Façamos a nossa parte com amor, com carinho, humildade e caridade. Possamos atravessar essa ponte
com sabedoria e amor ao próximo. Agradecemos a espiritualidade por esse momento, por esse evangelho, por nos acompanhar, por nos instruir. Agradecemos pelos passes que foram aplicados, pelas curas que foram feitas, pelas águas que foram fluidificadas, pelo nosso lar que foi harmonizado, que foi limpo. Agradecemos por esse alimento espiritual que vai nos alimentar por mais essa semana. Gratidão, Jesus. Gratidão, Pai. Finalizamos mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus, gente. É isso aí. Chegamos ao final. Vai ficar salvo o nosso evangelho. Compartilhem. E o mais importante, vamos praticar todo mundo junto. Tá bom? Semana que vem tamo junto. Semana que vem a gente vai falar sobre missão dos espíritas. Então, Evangelho no Lar, leituras. Gente, para quem não leu há 2000 anos, começa a ler. É uma delícia, é uma leitura maravilhosa e é um ensinamento assim, ó. É um tapa em cada lado da nossa cara. Tá bom? Gente, muito obrigada, muito obrigada. Gratidão, gratidão, vocês são demais. Amo cada um de vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Não se afastem de Deus. Lembra, os bons espíritos auxiliam quem quer o bem do próximo. Tá bom? Um beijo, gente. Se cuida. Mais uma semana linda, abençoada. Segunda-feira tamo junto, tá bom? Beijo. Amo.